Olá, internautas de todo o Brasil, estamos ao vivo em mais um programa Quadrinhos para Quadrados e Redondos. Hoje nós vamos ver um universo de faroeste muito interessante, que ele mostra então o lado italiano, né? O lado em que as pessoas do mundo inteiro aprenderam a ver quadrinhos, né, desenhados principalmente na Itália pelo Bonelli. Tá? O nosso convidado de hoje é o Adriano Rodrigues Rainho, um apreciador assim, fanático pelo universo do Bonelli, e hoje nós vamos falar aí do Tex. Vocês estão vendo aí que ele trouxe aí algumas estatuetas aí importadas, e vamos falar bastante assim desse universo, né? Então vai ter uma exposição também agora no mês de agosto, e então eu queria que o Adriano expusesse aí para vocês, né? Quem tiver alguma pergunta pode clicar aí no clique aqui, né, e mandar aí a sua mensagem que nós estaremos respondendo então. Adriano, por favor. Bom dia para todos, né? Então estamos lá em Santo André, São Paulo, organizando a exposição Tex 500 Brasil, em homenagem ao número 500 do Tex, que vai ser publicado, foi publicado agora em junho, né? Esse realmente foi um grande feito dos quadrinhos nacionais, porque Tex, desde 1971 até hoje, ele é publicado ininterruptamente nas bancas, né? Ele iniciou pela editora VEC, depois passou para a editora RGE, editora Globo, e hoje está na editora Mitos. Então realmente é um herói, além de ser meu herói dos quadrinhos, onde eu desde criança aprendi a gostar de ler as histórias do personagem, né? Ele realmente se manteve ativo até hoje nas bancas. Essa exposição, como o Kendi falou, né? Ela vai se iniciar no dia 20 de agosto, né? Dá até um close maior aqui, perto dessa câmera aqui. Olha, dia 20 de agosto agora vai ser o início, a inauguração. Essa inauguração vai ser feita na Biblioteca Municipal de Santo André, na Ir Lacerda, dentro do Paço Municipal de Santo André. Tá? Então a gente fez com muito carinho, né? A gente vai ter lá sendo exibidos uma quantidade enorme de itens raros, colecionáveis. Quem conhece Tex, quem gosta de Tex, realmente vai ficar muito contente. Eu acho que vale a pena ir, né? Vai ter estatuetas, né? Essas estatuetas são um conjunto de 40 estatuetas do mundo de Tex, da Hachette italiana. Então vão estar sendo expostas lá dentro da exposição. São 40 estatuetas onde tem os personagens, desde os vilões, os amigos do Tex. Quer dizer, você vai entrar dentro do mundo do Tex. É como se você estivesse participando de uma história do Tex. Além dessa estatueta aqui, que é da Infinity Statue, que ela foi agora lançada na Itália. Essas daqui são edições especialíssimas, são vindas diretamente da Itália e são quantidades limitadas. Por exemplo, foram feitas dessa daqui 168 unidades, né? Então eu sou um dos privilegiados a ter essa estatueta. E realmente são estatuetas assim, de uma qualidade assim, extraordinária, né? Perfeição na exibição do personagem. Anatomia, né? Sim. Perfil aí, do personagem. Mostra realmente como era, né, o Velho Oeste, né? Porque é interessante que Gianluigi Bonelli, né, e Aurelio Gallepini, quando criaram o personagem Tex na Itália, eles, sendo italianos, né, eles conseguiram colocar para os quadrinhos todo o mundo do western americano. Então, na Itália, Tex é um mito. Na Itália é a pizza, é a Ferrari e é o Tex. Então lá é um fenômeno editorial até hoje, né? Sendo que aqui no Brasil, eu acredito que também é um fenômeno, né? Porque fora da Itália, Tex é mais publicado no Brasil. Então, realmente, aqui no Brasil a gente tem essa felicidade de ter Tex nas bancas até hoje, né? Adriano, fala um pouquinho das datas aí em que vai acontecer o evento aí da exposição. Certo. Então se iniciará dia 20 de agosto, né? Dia 20 de agosto
ocorrerão vários eventos. A exibição do filme Tex e os Senhores do Abismo, né, que esse foi o único filme do Tex feito, né, e esse filme vai ser exibido durante a exposição. Ocorrerá uma palestra. Essa palestra também a gente vai poder passar tudo o que foi feito de Tex aqui no Brasil e também no mundo, né? Vai ter banca de troca de revistas, workshop de desenho, vai ter um desenhista profissional lá desenhando cavalos, paisagens do oeste americano, brincadeiras, sorteios de muitos brindes, né? Eu mesmo separei vários itens colecionáveis, raros, que vão ser sorteados. A Mitos Editora, muito legal, ela também está nos dando todo o apoio, né, através do Dorival Vitor Lopes, que é o editor da Mitos. A gente agradece muito a ele. Ele vai mandar vários brindes, várias revistas para a gente sortear também durante a inauguração. Então a gente agradece muito. Então e vai até dia 28 de outubro, quer dizer, vai ser uma exposição bem longa. Então eu acredito que muitas pessoas vão poder ir, né? Não deixe de ir, levar seus familiares, as crianças, elas vão também muito gostar devido à questão das estatuetas. Vai ter um Forte Apache, que é um brinquedo que marcou muito a minha infância, também vai estar lá montado. Quer dizer, eu tenho certeza que todos vão gostar bastante, porque vai ser uma volta no tempo. É como se a gente realmente retornasse aos nossos tempos de infância, aquela nostalgia muito gostosa. Bacana. Adriano, eu queria até que você comentasse um pouquinho aí sobre o filme do Tex. Pessoal, a gente olha assim que no Brasil, grandes heróis aí não duraram tanto tempo. Mesmo esses super-heróis que você vê aí da Marvel, da DC, né? Eles têm uma quantidade, se você computar 12 exemplares por ano, né, você tem 500 exemplares, realmente é um feito magnífico, e que muitos heróis, a não ser Disney, né, não conseguiram sobrepujar, por mais fama que se tivesse. Então o Tex é realmente um grande fenômeno. Nós vamos falar mais deles aqui com o Adriano, que é um fã incondicional aí do Tex, né? E fala um pouquinho do filme aí, a sua visão pessoal, mostra a capa lá pro pessoal ali. Isso. No caso do filme do Tex, ele foi colocado, assim, ele foi exibido em 1981, né? Quando ele foi feito lá na Itália, né? Realmente, só pelo ator principal que foi escolhido, foi Giuliano Gemma, quer dizer, o maior, né, o mais conhecido ator italiano de western e de outros títulos. Fez o Dólar Furado. Fez o Dólar Furado, quer dizer, é conhecido mundialmente. E escolheram ele para ser o Tex pela importância que ele tem na Itália, né? Então ele merecia um ator ao nível do próprio Tex, né? Exato. Então, o que acontece? Só que quando foi feito, até o Gianluigi Bonelli, que é o grande autor, né, o criador do Tex, né, que foi em 1948 a criação do Gianluigi Bonelli, no caso foi a primeira publicação dele na Itália, ele teve até uma pequena participação. Ele fez o papel de um tipo um curandeiro indígena, navajo, bem no início do filme. Então ele começa apresentando o filme. Só que o que aconteceu? Na Itália foi escolhido um das revistas de Tex para fazer esse filme, né? E esse filme ele não foi muito bem assim, vamos dizer, o próprio Gianluigi Bonelli não gostou muito do final da produção. Só que existem cenas no filme que remetem um pouco às aventuras do Tex. Aqueles momentos onde Tex, para poder fazer com que a lei se cumpra, ele dá aqueles socos, aquelas pessoas aquelas pessoas que não são muito justas, né? Então tem algumas cenas, algumas situações do filme que realmente nos remetem às histórias do Tex. E vale realmente como questão histórica, né? Porque é o único filme e eu acho que vale a pena vocês assistirem também, né? Bacana. A gente nota que muitas vezes assim, uma adaptação do livro, tanto para a TV quanto para o cinema, nem sempre é bem sucedida. É verdade. Às vezes a pessoa prefere realmente a obra em si. Sim, né? É o que ocorreu. Então, muitas vezes a gente olha que, embora a trajetória do gibi
seja uma coisa cinematográfica, né? Um monte de quadrinhos, poucos balões, né? de falas, né? Muitas vezes ele funciona mais na linguagem dos quadrinhos do que no próprio cinema. É verdade. E foi uma pena, porque se tivesse sido um sucesso e uma boa adaptação, né? Eu acredito que teria tido até se tornado talvez até um seriado. Exatamente, né? ou com outros artistas e tudo mais. Né? Existe a possibilidade, me parece, de fazerem um desenho animado. Existe esse projeto na Itália, né? Eles podiam ter aproveitado agora que vai fazer o número 500, ter feito isso também. Isso, aqui então. Lá na Itália, para você ter uma ideia, quem de lá já é o número 600, o Brasil o número 500, né? Mas mesmo assim, eu acho que nós estamos no caminho certo. Aqui eu acredito que ainda a Tex vai ficar nas bancas brasileiras por um bom tempo, graças a esses fiéis aficionados como eu, né? Perfeito. O Candy, né, como tendo sido o editor, né, do livro, né? Ah, tá. O Candy, ele também dá muito apoio para o personagem, o Tex, o Mocinho do Brasil, feito pelo Gonçalo Júnior, que também é um amante do personagem Tex, também vivenciou muito, né, na infância dele. E o Candy deu esse apoio com o livro Tex, o Mocinho do Brasil. Ele já sabe bem, ele vive bem esse mundo de Tex e sabe, quem gosta de Tex realmente gosta, né? Eu acredito que deva ter uns 30 a 50 mil leitores ainda aqui no Brasil da revista Tex. Exato. São 5 publicações. São aqueles que compram na banca, eles vão comprar depois dos sebos ou emprestam para outras pessoas que realmente gostam. É verdade. Eu acredito que ainda existam, e hoje para a área dos quadrinhos, Candy, eu acho que 50 mil é um fenômeno, é um feito, né? Feito. Porque eu acho que a partir da década de 90 houve uma queda muito grande, né? Em todos os quadrinhos. Todos os setores de quadrinhos, né? Super-heróis e tudo mais. Mas Tex realmente ele vai bem. Beleza. Eu queria que você falasse dos primeiros Tex aí, talvez do Júnior, né? De quando começou, o formato também. Então, para você ter uma ideia, existia pela chamada Rio Gráfica, né? Rio Gráfica, no início dos anos 50, do Roberto Marinho, né? O que ele fez? Na época da década de 50, fez muito sucesso aqueles personagens Pequeno Xerife, Xuxá, né? Que era esses revistinhas em formato talão de cheque, né? O que aconteceu? O Roberto Marinho, ele trouxe da Itália o Tex para concorrer exatamente com esses personagens que eram personagens assim, juvenis, né? Que faziam muito sucesso de faroeste na época. Isso. Não é? Então, o que aconteceu? A revista Júnior, até o número 27, ela publicava histórias de personagens diferentes. No número 28, surgiu o Tex, com um nome dado, que era acho que um nome comercial aqui brasileiro melhor para eles colocaram Texas Kid. O Texas Kid é o nosso Tex, né? Então o que acontece? Do número 28 até o número 263 foram publicados só aventuras de Tex, com o nome de Texas Kid. Sempre com histórias vindas da Itália, feitas pelo Gianluigi Bonelli e pelo Aurelio Galepini como desenhista. E que eram as histórias sequenciais. Sequenciais, é exatamente isso, é muito importante isso que você falou. O que acontecia? Desde o número 1, italiano era publicado no número 1 aqui do Júnior, só que sendo a partir do número 27 da revista Júnior. Então, para quem perdeu então esses gibis aí na época, certo, ele tem o consolo de ler as histórias aí no Tex Coleção. É verdade, Tex Coleção, Tex Edição Histórica, eles republicaram na ordem cronológica italiana, né? Então, e essa daí, inclusive, né? A primeiro quadrinho do Tex, né? O Totem Misterioso. Esse seria o primeiro quadrinho publicado no mundo, né? Do Tex, assim. Essa é a primeira cena. Né? Então, até o 263. No final, ele chegou a mudar de formato. Ele passou, a partir de um certo momento, ser um formato duas tiras, né? 2 talões de cheque. Né? E até meio quadradinho também. Meio quadradinho, né? Mas essa foi a primeira aparição de Tex no Brasil, através da revista Júnior. Hoje, realmente, são itens, assim,
raríssimos, né? Algo que você vai encontrar na exposição. Você vai poder ver Isso. ao vivo e a cores. Bacana. Né? Eu acho que vale a pena. Quem quiser ver as 277 capinhas coloridas do Tex, pode ver no livro Mocinho do Brasil, trajetória de um fenômeno editorial chamado Tex, né, que foi publicado pela editora Laços, e que estará também presente na exposição. Vai sim, vai ter um papel de destaque. E também a gente estava falando sobre ele como Texas Kid. Certo. Ele chegou a sair também em outra revista da Rio Gráfica Editora. Né? Ele teve uma edição especial. O Tex ele tem muitas situações curiosas, né? Então, ao mesmo tempo, né, que era publicada a revista Júnior, o que acontecia? Foi lançado dentro do almanaque do Buffalo Bill, que é uma edição de faroeste muito um pouquinho só. Muito, assim, vamos dizer, importante da época também, porque na época eram muitos os personagens de faroeste publicados, né? Então o que aconteceu? Foi publicada uma história de Texas Kid dentro do almanaque de Buffalo Bill, número do ano de 1956. E o curioso é o seguinte: na Argentina, em 1949, enquanto em 1951 Tex era publicado no Brasil pela revista Júnior, na Argentina, antes da gente, né, esses argentinos eles foram assim mais espertos nesse sentido, em 1949, na revista Raio Rojo, tá? Número 1, esse aqui é um exemplar raríssimo que vocês vão poder ver na exposição. Eu consegui através, né, da internet conseguir esse exemplar, porque é realmente muito raro, tá? Então o que acontece? Em 1949, na Argentina, ele surgiu na revista Raio Rojo e também com um nome diferente. Eles também não utilizaram o nome Tex, não sei porquê. Também na Argentina foi dado o nome de Coach El Justiciero, quer dizer, um nome tipo assim, em espanhol, né? É um comercial. Argentino. Então ele foi publicado. E o que acontece? E que ele é o mesmo tamanho aqui, né? Um pouquinho maior. É um pouquinho maior. Isso, é verdade, um pouquinho maior. Certo. Né? Isso na Argentina. E o que acontecia? Para você ver como era interessante. O que acontece? No almanaque do Buffalo Bill, essa história do Texas Kid era uma história vinda da Argentina. Não foi brasileira. Não é. E lá na Argentina, até um certo número do Raio Rojo, do Coach Arjuceiro, eles utilizaram as histórias vindas importadas da Itália, escritas por Gianluigi Bonelli e desenhadas por Aurelio Gallepini. Mas depois de um certo tempo, com a dificuldade que eles tinham de trazer esse material da Itália, o que eles fizeram na Argentina? Eles começaram a eles próprios desenharem e escrever histórias dele. Utilizaram bem os traços do Gallepini, só que eles começaram a escrever lá. Então essa história aqui nunca foi publicada na Itália. A Lei do Revólver é uma história feita na Argentina do Tex deles. Bacana. Né? Então até o número 200 mais ou menos lá eles publicaram o original. E depois, sem a Bonelli italiana saber, eles começaram a publicar as histórias deles lá. Quer dizer, hoje seria caso de polícia, né? Exatamente. Não é? E também, pessoal, para quem estiver nos assistindo agora, para não fazer nenhuma confusão, existe realmente um personagem chamado Texas Kid, que saiu pela Rio Gráfica Editora. Verdade. Saíram muitos números, é um herói mascarado também, um pouco parecido aí com o Cavaleiro Negro, só que com uma indumentária mais clara, né? Mas existe também o Texas Kid. É verdade. Então, que não tem nada a ver com o Tex. É isso mesmo. Tex. Você vê como que eles fizeram algumas misturas. Acho que a questão comercial na época. Tá né? certo. Você quer mostrar primeiro o que? As primeiras revistas do Tex? Eu acho muito interessante, porque depois dessa época da revista Júnior, Tex sumiu aqui do Brasil temporariamente. E ela só foi retornar em 1971. Com esse logo mesmo que tem até hoje. Isso. Essa é a revista número 1 do Tex, de 1971. E ela publicava... O que acontece? Pela editora VEC. Então a editora VEC é uma editora... Carioca. Que veio, mas com os herdeiros todos italianos, né? Perfeito. Pessoal italiano, Arturo Vecchi, né? Aquele pessoal de lá. Eles voltaram a fazer a publicação de Tex. Então, a década de 60 para o Tex não existiu no Brasil, mas a partir de 71 foi publicado esse exemplar aqui. O que acontece?
eu vou dizer, até para mim, como hoje amante das histórias em quadrinhos, foi algo que valeu muito para mim pegar o gosto pelo Tex. O que acontecia com a editora AVEC? Muita gente critica isso. Eu, como gosto muito de Tex, eu acho o contrário. Graças a essa situação da AVEC, o que a AVEC fez no início? Ela publicava histórias completas e totalmente fora da ordem cronológica italiana. Então, do jeito que vinha o material, eles pegavam as histórias melhores. Traduzia, isso. E só escolhia as melhores. Então, e as histórias completas. Então, o que acontecia? A gente pegava um exemplar, lia do início ao fim e sabia o fim da história. E o que ela fazia também? Ela sempre nos meses de Natal e nos meses de férias, ela publicava aqueles famosos edições de férias e edições de Natal, né? Então, isso com certeza, todo o leitor de quadrinhos de Tex daquela época, as crianças, elas ficavam ansiosas para chegar naquele período. Sim. Era um presente de Natal. Era um presente de Natal, então todo mundo ficava ansioso. E eu acho que isso ajudou muito a fazer hoje de Tex vivo até hoje. Sim. Se tivesse sido com aquelas histórias convencionais, quem sabe? Né? A gente não sabe se teria sido o sucesso que foi até hoje. Então é a minha opinião, né? Cada colecionador tem a sua, né? Exato. Então, esse é o número 1. Esse é o número 1. Tá. Perfeito. O que aconteceu? As primeiras 37 edições de Tex, elas foram no formato quase italiano, né? É um formato um pouco maior, mais comprido, né? E com certeza, essa primeira edição de Tex, que é exatamente o que a gente está comemorando na exposição, do número 1 ao 500, vão estar os 500 números lá. Eu quero deixar todos eles lá porque para mostrar a longevidade que o herói chegou, né? Okay. Então, a gente tem aqui o número 2, né? O Vingança de Índia, o número 3, e esses exemplares eles estão em estado ótimo, excelente, sabe? Como se tivesse... exemplar de colecionador mesmo. Olha, foram garimpados com os anos, né? A gente com o tempo vai realmente à procura, né? E pela paixão, realmente. E colecionador é assim, entra no sangue da gente quando é criança, eu acho que vai até o fim da vida. Exato. Né? Beleza. Batalha de Silver Bell. Esse é o Forte Apache. Forte Apache, número 4, né? Que vai ter lá na exposição também o Forte Apache lá da Estrela. Lá, é verdade, da Gulliver. Da Gulliver? Da Gulliver? Da Gulliver. Tá, okay. Ele vai estar lá, e é um exemplar meu de infância, aquele de madeirinha, aquele original da época da década de 70 mesmo, né? Que tem até o Rintintin, né? Vai estar o Rintintin e o Cabo Rust lá. Legal. Tem nesse Forte Apache, é verdade. O Tex número 5, né? Fuga Dentro da Noite, original, todos itens originais. Todo colecionador sempre vai atrás dos itens originais, né? Quando não tem, aí você até pode, né? Sim. Mas o ideal é sempre o original. Então lá na exposição realmente vai ser rico de muitas raridades. O Vale do Terror. O Vale do Terror. E assim por diante, né, Ken? Você pode mostrar que vale a pena, né? Olha, Drama na Pradaria, né? Que é o número 7. Tá. Vê se centraliza ali. Você coloca. Mais para baixo um pouquinho. Horda Selvagem, né? Número 8. Eu tenho certeza que quem lê o Tex alguma vez, ele está realmente voltando no tempo, né? O Louco do Deserto, número 9. A Flecha Negra, o número 10. Rivais na Guerra do Ouro, o número 11. O primeiro número de Tex que eu li foi isso daí. Olha. Tem duas histórias, inclusive, aí. É verdade. A Ferro e Fogo, e a resposta é Dinamite. Eu achei curioso quando eu cheguei na banca e vi, eu achava até que era um título só. Né? Depois dentro que a gente viu que era duas histórias. Foi vendo. E pessoal, dentro tem o Tex Wheeler, ele é além de ele ser aí um herói das pradarias, e tem aí o amigo Kit Carson. Kit Carson é um personagem que realmente existiu no universo do Oeste
americano, né? Ele foi incorporado então aí dentro, e o Tex ele tem, além dele ser o herói, ele é também o cacique dos Navajos aí, né? É verdade. Ele é o grande chefe aí dos Navajos, e o nome dele é Águia da Noite. É verdade. Isso é um detalhe muito interessante, né? E agente indígena, né? Passou a ser ele que recebia do governo americano as roupas, os mantimentos, né? Bacana. E enquanto você vai mostrando aí, Adriano, eu queria ressaltar o seguinte: dentro foram retratadas situações do oeste americano que realmente ocorreram, ou seja, tem uma época aí em que a aldeia do Tex, no inverno, recebe então do exército americano cobertores com varíola, e aí dizima então, inclusive, a esposa dele, né? É verdade, foi aí que ele se tornou, né? Exatamente, a Lírio Branco, né? Lírio Branco. Exato. Foi o único amor da vida dele, né? Ele é fiel até hoje, né? Nunca não encontrou nenhuma mulher, não substituiu. Exato. Bacana. Traição na Trilha do Ouro. Território Apache. E tem também não sei se vai chegar aí, mas tem um dos itens que ele encontra o Buffalo Bill, né? Eu vi o Buffalo Bill. Não, eu não cheguei a trazer, que é o número 28. Mas o Tex chega a encontrar também um outro herói das pradarias aí, do oeste americano, que é o Buffalo Bill. E coloca, né? Tex vence Buffalo Bill. Exato. É o nome do título do número 28 do Tex, primeira edição. E é importante que ressaltar também que o Tex tem aí alguns amigos aí, o próprio filho dele, o Kit, né? Kit Wheeler, o Jack Tigre, lá na Itália é conhecido como Tiger Jack. Isso, aqui, né? E o que uniu esse pessoal? É o amor à justiça, né? E a liberdade, que fez com que ele tivesse esses sólidos laços de amizade com a tribo indígena, né? E virasse esse grande desbravador aí e justiceiro aí do oeste. Então, você tocou num ponto muito certo. Eu acho que o que me levou muito... Hoje, eu tenho uma boa leitura, graças aos quadrinhos que eu lia desde criança, né? Mas o que mais eu acho que me trouxe de positivo, leitura do Tex, é exatamente os valores morais, né? Com ele, eu aprendi muito, quando criança, né? O senso de justiça. Sempre tem que prevalecer o que é certo. Então, por exemplo, eram os índios, ele era a favor daquele que era realmente correto. Então ele protegia os índios, todas as minorias, os negros, ele procurava sempre lutar pela justiça. Ele tinha o jeitão dele lá, né? Aquele jeito lá que, se não era na forma pela lei, era na porrada, né? Na forma realmente. Mas é uma coisa que realmente trouxe pra gente. Então o Tex pra mim é o meu irmão mais velho, né? Aquela pessoa que eu tinha como exemplo quando criança. E também assim, contra fazendeiros corruptos, contra agentes do governo que eram corruptos. Sim, então na realidade assim, o Tex ele não era aquela pessoa que era comprada ou pelo governo ou pela qualquer tipo de autoridade. Mesmo sendo um ranger, né? Mesmo ele é um ranger do Texas, né? Ele sabia quando a lei e a ordem eram mais importantes do que quem se julgava assim da lei. É verdade. Então isso é muito legal de se dizer, porque a turma fala, poxa, um cara, hoje, nos dias de hoje, você vai divulgar um personagem que usa um revólver, que está atirando, mas a gente tem que pensar o seguinte, que é o que ele transmite, a mensagem que ele passa pra gente. Então essa mensagem que eu acabei de falar, de justiça, é do início ao fim. Todas as histórias dele têm esse objetivo de passar. Né? Então, olha, existirão muitos itens mesmo raros, mas eu trouxe alguns que eu acho que são e até curiosos também, né? Curiosos. É o álbum. É o único item, né? Um álbum de figurinha do Tex. Esse álbum, ele foi publicado aqui em 81 também, na década de 80. Poucas pessoas sabem que existe esse álbum de figurinha. Até mesmo, pessoal, porque muitas vezes assim, o pessoal que gosta de gibi gosta
às vezes só do gibi. Então o personagem pode sair em outras situações, aí, como álbuns, dentro de algumas revistas, aí, como reportagens, Sim. e às vezes passa um pouco despercebido. É verdade. Né? Não que a pessoa deixe de gostar do personagem, Sim. mas a VEC tinha os livros de ouro da juventude. Desde a década de 40, 50. Exato, né? e um dos personagens, então, uma belíssima capa do Galepini, Sim. né? Que ela é aberta, inclusive, né? Ela tem os dois lados aí. Sim. Né? Bacana. Então, e aí, então, tem as figurinhas aí que... Esse é um álbum assim muito bonito, ele tem assim particularidades assim do Velho Oeste, olha lá, o deserto, né? Você vê aqui são figurinhas, viu, pessoal, que está aqui aparecendo em relevo? Sim. Porque são as figurinhas. Somente onde tem a foto, né? As fotos, Isso. elas são figurinhas. Até vou dar para você dar uma analisada assim. Olha lá, Exato. ó, tá levantando. Isso. São figurinhas originais, né? Então, esse álbum ele mostra cenas do Velho Oeste, várias cenas das histórias em quadrinhos. Então, são histórias em quadrinhos que eles pegavam fotos dos personagens e colocavam, né? E até acabaram compondo uma outra história aí dentro. Sim, também, né? Você começa a vivenciar realmente, né? Bacana. É um álbum muito interessante mesmo. E historicamente, pessoal, se você entrar no universo do Tex, você vai ver a Guerra Civil Americana, você vai ver os primeiros assaltos a banco, o crescimento das cidades, o Estrada de Ferro, né? Chegando lá e muitas vezes pessoas inescrupulosas iam para matar os búfalos apenas para a pele, enquanto aquilo era realmente a subsistência todinha do índio americano. É verdade. Então você vai, até isso aqui é muito raro, até o álbum o pacotinho de figurinha eu consegui. Pacotinho da figurinha. Às vezes é tão raro quanto o próprio álbum, né? O álbum é raríssimo. Normalmente o pessoal joga fora. Joga fora. Ele fica com o álbum e joga fora. Então eu tenho várias figurinhas avulsas, né? Bacana. Então são coisinhas. É só o colecionador que sabe realmente. Ele faz de tudo para conseguir tudo daquele personagem dele, Bacana. né? Esse aqui é um item muito interessante. O que aconteceu? Esse também foi pela VEC, né? Foi pela Editora VEC. Essa coleção Histórias do Faroeste, ela republicou muitos dos personagens da década de 50. Aquelas histórias da década de 50, né? O que acontece? Você pode ver que tem dois números 22. Né? O que acontece? A Editora VEC, ela lançou essa capa, esse número 22 com essa capa, com uma história do Tex. Só que a Bonelli, naquela época, ela não permitia Tex fora da revista própria dela. Então ela ficou sabendo, ela deu um ultimato para a Editora VEC, ela tira isso, não pode. Aí alguns números, pouquíssimos, saíram, mas o resto foi tudo recolhido. Aí eles lançaram esse número 22. Ficou muito raro aí. Esse é um item realmente raríssimo, né? Então vai estar na exposição também para vocês verem, né? Bacana. Tá? Esse aqui é o famoso, né? É o primeiro álbum gigante de Tex no Brasil, é o Tex. Uma história muito bonita essa do muito bonita. De cristal. Formato capa dura, de luxo da Editora VEC, né? Então foi um item realmente muito lindo, né? Do nosso personagem do Tex, que também vai estar lá na exposição. Bacana. Podendo, eu queria que você ressaltasse aqui de novo, pessoal, certo. A exposição, a data. Então, nós estamos aqui eu conto com a presença de vocês, se possível, né? No dia 20 de agosto, no dia da inauguração, das 13... É um sábado. Então a gente procurou fazer um dia assim mais acessível, né, para as pessoas. Das 13 às 18 horas, vai ser no sábado, tá? Então lá vai ter o filme, vai ter palestra, vai ter workshop de desenho, né? Banca de troca de revistas, exibição de slides. Então vai ter muita atividade, principalmente para a garotada, né? A garotada vai gostar. Eu espero, com essa iniciativa nossa aqui, dos colecionadores, né? Que eu estou tendo muito apoio de muita gente na internet, amigos de vários sites, do site TexBR, que é do Gervásio, que existe a possibilidade até do Gervásio vir aqui na exposição ajudar a participar da nossa palestra, né?
Eu gostaria de agradecer ao Zeca lá de Portugal, que é o José Carlos Francisco, né? Que também está me ajudando muito, fazendo muita divulgação pelo blog dele. Com certeza agradecer ao Dorival, né? O Dorival, diretor da Mística, que também sem ele, sem a autorização dele, a gente não podia fazer esse tipo de trabalho, né? E também pela doação que ele está fazendo de brindes, né? E eu acho que existe também grande possibilidade de vir várias personalidades do Tex. Eu convidei o Gonçalo Júnior, ele disse, ele trabalha no jornal, né? Ele disse que, olha, se ele não tiver de plantão, ele vai estar presente. Né? Conto com o Kendi, né? Tá bom, o Kendi vai lá prestigiar a gente. Então a gente vai ter várias personalidades do mundo de Tex brasileiro. Marcos Maldonado, o letrista de Tex, já confirmou comigo, vai estar presente, né? Então, e a imprensa local do ABC também. Sim, né? a gente vai filmar o evento. Na hora de premiação dos brindes, a gente vai tirar foto. Você vai receber o brinde. Se você ganhar, você recebe o brinde dessa personalidade do Tex que estiver presente, vai tirar uma foto, você vai ter esse presente para você. Quer dizer, a gente tem o objetivo de divulgar as histórias em quadrinhos em geral e principalmente o Tex, porque a gente não quer. Eu não quero que esse personagem e os quadrinhos em geral morram. A gente estamos aqui na internet, né? A internet ajudou muito a divulgar. Mas eu torço para que as crianças, os jovens de hoje em dia, não abandonem os quadrinhos. Eu não consigo ler algo na internet, eu tenho que ter a revistinha, eu tenho que folhear. Mas é uma sensação diferente, mas eu torço realmente que, através dessa exposição, outras pessoas voltem a ler, né? Aquelas que deixaram de ler, voltem a ler, e aquelas que nunca leram quadrinhos, passem a ler, as crianças principalmente. Sabe? Eu comecei a ler de criança, eu tenho certeza que criança ela vai gostar, tá? E a exposição, como o Kendi comentou, é importante a gente dizer, ela vai até o dia 28 de outubro, sendo que durante a semana vai ser sempre na parte da manhã, das 8 até as 18 horas. Quer dizer, você vai ter um período muito maior para ver durante a semana. Só no dia da exposição, que vai ser das 13 às 18 horas, que vai ser no dia 20 de agosto. Eu conto com vocês. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Tá. Você esqueceu de agradecer uma pessoa muito especial que ela viesse aqui. Essa é uma incentivadora que eu tenho muito grande, sabe? Sem ela, apresenta, é a minha mulher, né? Olá, tudo bem? A Elgma, tá? E ela realmente me dá muito apoio no sentido de dizer, olha, faz aquilo que você gosta, tá? Vai fundo, tá? Ela nunca criou nenhum tipo de empecilho, né? Isso é muito importante, porque tem pessoas que, ao invés de te ajudarem, elas te põem para trás. Ela não. Se é isso que você gosta, vai em frente. E eu continuo, né, com força, porque eu quero realmente ajudar de alguma forma para as histórias de quadrinhos se manterem firmes por muitos e muitos anos ainda. Tá bom. Pessoal, então o nosso programa de hoje, né, ele é dedicado ao personagem Tex Willer, né, e aos seus criadores, o Bonelli, e também o grande desenhista Aurélio Calipini. Tá? Estaremos de volta aí em mais um programa depois, Quadrinhos para Quadrados Redondos. Um grande abraço e até a próxima.